Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver essa preleção. Casa SEMI, Centro Espírita Mansão da Esperança. E hoje estou aqui para a preleção do dia de hoje. Do dia, da manhã, da noite, não importa o horário, como eu disse. Bom, eu sou a Márcia Koch, para aqueles que não me conhecem. Também somos voluntários da casa, alguns já me conhecem presencialmente, outros não, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, capítulo 10, onde ele vai falar das bem-aventuranças daqueles que são misericordiosos. Mas antes que a gente comece o nosso tema de hoje, eu vou fazer uma pequena preparação e eu convido a todos que se sentirem confortáveis nesse momento a fecharem seus olhos. Vamos nesse momento nos tranquilizando, vamos respirando calmamente, deixando todas as preocupações do lado de fora, deixando tudo que não é eterno, que é finito do lado de fora. Vamos nesse momento respirando, sentindo esse acalmar. Vamos soltando os braços, as pernas, ficando confortavelmente em nossas cadeiras, camas, aonde estivermos. Vamos pedindo também neste momento ligação aos nossos mentores individuais, aos mentores do SEMI, aos mentores das assistências espirituais. E vamos pedindo também ligação à doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Vamos mentalizando, visualizando a imagem de Maria, que com o seu manto de luz azul docifica os nossos corações, as nossas mentes. Maria está sempre conosco, nos abençoando, nos lembrando que tudo passa no tempo de Deus. E te pedimos, querida Mãe, que nos ajude a chegar às esferas do teu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, visualizamos esse irmão querido, de braços abertos, sorriso largo, estando sempre à nossa frente, nos conduzindo, nos dando a oportunidade de reencarnação em solo brasileiro, nos dando a oportunidade de aprendizado através do seu evangelho de luz e de amor. E te agradecemos, querido irmão, por estar sempre conosco, através dos protetores, anjos guardiões que ao nosso lado estão e virão. E por ser o caminho, a verdade e a vida, te pedimos que nos ajude a chegar ao nosso Pai Criador, onde, de joelhos em espírito, agradecemos ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que um dia seremos. Agradecemos pela saúde do corpo físico, agradecemos pelo lar que nos abriga, o pão todos os dias em nossa mesa. Agradecemos, Pai, por toda a tua misericórdia que tem para conosco e todo o teu amor. E em forma de gratidão te reverenciamos dizendo: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em teu nome, Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, damos por iniciada a preleção de hoje, dando sempre graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Deixa eu olhar o horário aqui para eu não passar do horário, porque senão eu começo a falar e já viu. Bom, pessoal, como no comecinho dessa gravação, o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10,
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu convido depois que vocês deem uma lida, porque são vários temas, vários textos aqui dentro do capítulo 10. Eu vou ler só os tópicos e vou fazer um apanhado geral para a gente ver. Então, ele fala dentro desse capítulo: perdoai para que Deus vos perdoe. O outro tópico é: reconcilia-te com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho do outro, né? No nosso olho. Não julgueis a fim de que não sejas julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aí tem as instruções dos espíritos, perdão das ofensas, e ele finaliza o capítulo com a indulgência. Bom, pessoal, se a gente for ver, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? O que é a misericórdia, né? Misericórdia é o que Deus tem com a gente, né? O que Jesus tem com a gente. Misericórdia é realmente a gente entender que estamos todos no mesmo barco. Que barco é esse, né? É o nosso abençoado planeta Terra e uma embarcação um pouquinho menor, o nosso querido e amado Brasil. Essa embarcação que nos foi proporcionada para aprendermos, nos dá várias oportunidades diariamente de sermos misericordiosos. Mas ainda alguns de nós estamos ainda lá na época de Moisés. Lembra quando Moisés falava que para conter o povo da época, que provavelmente éramos nós mesmos, né? Hoje estamos aqui reencarnados buscando nos melhorarmos. Ele dizia: olho por olho, dente por dente. É óbvio que já se passaram 2020 anos, e 22, né? Olha, eu pulando 2 anos aqui, 2022 anos, onde nós já deveríamos ter aprendido alguma coisa. E aprendemos. Aprendemos a ser um pouco melhor. Nem todos, porém. Não temos como. Deus, ele é tão amoroso e paciente, misericordioso com cada um de nós, que ele dá o tempo necessário para que possamos aprender. E que tempo é esse? É o nosso. Quando nós nos cansamos de dor e sofrimento. Quando nós nos cansamos de levar tanta chibatada, quando nós nos cansamos de querer mudar o outro, quando nós nos cansamos de querer ter controle de tudo. Quem tem o controle de tudo é Deus. E para isso ele tem os seus propósitos, Jesus. E Jesus tem os propósitos deles, todos os missionários que pela terra vieram, ou ainda se encontram desencarnados nos protegendo. E aí o que acontece, pessoal? Como a gente perdoar, né? Jesus deu várias orientações de perdão. Só que nós temos ainda essa borrachinha aqui, o nosso corpo físico, que às vezes barra algumas coisas no sentido de sermos mais misericordiosos, mais tolerantes, mais amorosos. O tal, deixa para lá, deixa que a cada um segundo as suas obras. Então, a gente às vezes não consegue isso. Nem Pedro conseguiu. Pedro, aquele que conviveu com Jesus, nos conta uma certa história que um certo dia, depois do desencarne de Jesus, Pedro estava muito cansado com todos os afazeres do dia. E a casa do caminho era bem complicado, porque era muita gente procurando ajuda, nem um pouco diferente dos dias de hoje. Então, o que acontece? Que ajuda era essa? Ajuda para a alma, ajuda para o coração, ajuda para aliviar essas dores. Porque a parte física a gente corre atrás, a gente se vira daqui e dali. E a parte espiritual, talvez ainda sejamos São Tomé, a gente não consegue entender direito. Mas então, Pedro estava lá e Jesus disse a ele, né, para cuidar das ovelhas. E ele o fez. Na época, quando ele desencarnou, houve um abalo em toda aquela situação de união. Os apóstolos, muitos se dissiparam, alguns ficaram com medo das sanções que teriam, temeram pela própria morte, por um monte de coisa. E aí, um belo de um dia, Pedro estava cansado, né, porque ele não via a hora de dar 5 horas da tarde, que era o momento que ele fechava as portas da casa do caminho. Lá ele atendia durante o dia, ouvia as necessidades, ajudava com o que ele tinha, com tudo que ele podia fazer. E naquele dia ele já estava assim,
nervoso, querendo fechar a porta. Quando deu 5 horas, ele foi lá e pá, fechou. Fechou a porta e falou assim, chega. E estava de costas lá, tentando se melhorar, quando ele ouve a porta abrir e sem virar para trás, ele simplesmente diz, não vê que estamos fechados? Não vê que hoje terminamos? E quando ele olha, ele vê uma pessoa com capuz cobrindo o seu rosto, porque ele foi, Pedro era turbulento, para falar, vamos fechar. E quando ele consegue ver, era Jesus. E Jesus diz para ele, Pedro, eu só pedi que você cuidasse das minhas ovelhas. Nesse momento, Pedro cai de joelhos ao pé do mestre e Jesus desaparece, porque ele só foi lá dar um recadinho rápido. E é assim que a espiritualidade faz. Ela dá recados rápidos para a gente. Então, quando a gente recebe uma missão, seja ela qual for, sabendo ou não, nós temos o Evangelho. A gente tem aqui, ó, o Evangelho, a Bíblia, o Velho, o Novo Testamento, não importa qual é a forma de você olhar. É que aqui, para mim, está muito mais claro, as palavras ficam muito mais claras. E ali ele diz, buscai o reino de Deus, buscai pacificar dentro de nós. Não é o outro é o outro. No momento certo, o outro vai cair a ficha e vai entender também. Primeiro nos modificamos para depois modificar qualquer um que esteja ao nosso redor. E essa mudança é natural, porque o outro, vendo, ele vai querer fazer igual. Será, Márcia, que eles vão querer fazer isso mesmo? Ah, vai. Sabe por quê? Porque o inverso é o contrário. Lembre-se da inveja. Às vezes as pessoas falam, eu sou invejado, tudo. Será que você é invejado ou é admirado? Então, se a força, vamos dizer assim, da inveja, onde a pessoa inveja ou admira aquilo e busca algo, por que não os bons exemplos também serem invejados, vamos dizer assim? Então, pessoal, a gente precisa realmente respirar fundo, contar até 10, até 1000, seja lá quanto for, e entender que a cada um é o seu momento segundo as suas obras. Também alguns de nós perguntamos, mas como nós vamos perdoar aqueles lá, por exemplo, pegando os exemplos atuais do conflito que temos recentemente da Ucrânia e da Rússia, é o melhor que eles sabem fazer. E detalhe, Deus sabe o que faz. É matematicamente programado, desenhado, cada ação e reação nossa. No momento certo, é aprendizado para todos nós. Com o exemplo deles, nós aprendemos que nós não queremos a guerra. Quantas e quantas pessoas estão se unindo para vibrações pela paz mundial? Que ótimo, vamos continuar e isso é muito bom, mas vamos pedir também a paz dentro de nós. Cristo disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Por isso, nós precisamos primeiro estar em paz, para que possamos desejar para o nosso próximo. Outro detalhe que está aqui, que a gente também fala aqui dentro do nosso capítulo, e eu lembrei de outra historinha também, quando a gente fala exatamente dessa situação de querer que os outros façam exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Eu estou indo em algum lugar, a uma casa espírita, à igreja, não importa onde, e aquilo está fazendo bem para mim. Ótimo, bacana, está fazendo bem para mim. Só que, porventura, meus familiares não querem ir, outras pessoas não querem, e muitos me criticam, muitos falam mal de mim, muitos ficam falando coisas, e aquilo fica um turbilhão dentro de nós, porque fala assim, caramba, eu estou fazendo tudo certo, buscando as orientações do Evangelho, e ainda eu tenho todas essas cobranças, vamos dizer assim. Aí outra passagem de Pedro e de Jesus, foi novamente quando Pedro estava também muito chateado. Jesus aparecia demais para Pedro. Ele orientava fantasticamente esse irmão que
que assumiu e teve a coragem de estar com Cristo aqui. Então ele aparecia muito para ele, e Pedro estava naquele dia, né, conversando, falava assim, Senhor, eu não aguento mais fulano. Ele fala que eu roubo as coisas aqui dentro da casa do caminho. E a resposta do Cristo era, Pedro, ele viverá. Mas, Senhor, outros vêm aqui e me condenam, fazem fofocas, falam coisas que não existem. Fulano de tal rouba e eu não, mas me criticam. Pedro, eles viverão. E Pedro continua nessas reclamações e Cristo continua respondendo. Pedro, eles viverão. Sendo assim, o perdão é muito melhor para nós do que para qualquer um que tenha tirado uma pedra em nós. Porque eles viverão no momento certo. Às vezes nós queremos que a justiça seja feita, a justiça de Deus seja feita igual à justiça dos homens, com dia e horário marcado, num determinado endereço, num fórum, num tribunal, num lugar, para que aquela justiça seja feita aos olhos de todos. E não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o Pai não quer que nenhum de nós sejamos humilhados. Nenhum de nós sejamos doloridos, que fiquemos doloridos com as coisas que fizemos. Por isso temos o dom do esquecimento. Por isso, quando ele fala do sacrifício, o sacrifício pelo outro é o que mais agrada a Deus. Que sacrifício é esse? Algumas crenças, filosofias, religiões falam dia tal, tal horário, assim, meio período da manhã é dia de jejuar. O outro fala, eu guardo o sábado, não posso trabalhar porque é dia de guardar para o Senhor. E assim vai, um monte de desculpas para talvez não fazer o bem. E nessa história de o melhor sacrifício, aquilo que é mais agradável a Deus, é quando realmente você faz algo pelo outro, sem esperar absolutamente nada em troca. Quando nasce realmente o amor dentro de nós. Teve um filme que há muito tempo atrás eu assisti, não vou nem falar o nome para não dar spoiler ali, mas enfim, o personagem principal, ele sabe que ele fazendo um sacrifício, poupando, né, iria poupar a vida daquele outro ser que estaria sendo resgatado para o plano espiritual. Então ele sabe que por ele não ter sido uma pessoa, como ele mesmo se dizia, não tão boa, ele fazia o bem, mas ele não fazia tão bem, ele achava que que iriam buscá-lo, os irmãos que viriam buscá-lo seriam os chefes lá dos trevosos, etc e tal. Então, o que acontece? Ele fala, bom, para salvar tal pessoa, eu vou cometer algo que não é tão bom para ver se eu consigo fazer. Mas ele não pensou nesse sentido todo que eu estou dizendo. Ele simplesmente agiu. Para salvar alguém, ele agiu. E realmente o que acontece? Em vez de ele ir para as zonas inferiores, umbralinas, trevosas, ele no final, aos olhos de Deus, ele fez um sacrifício. Como também, eu não vou lembrar o nome do filósofo antigo lá, que foi condenado a cicuta. Eu não me lembro se foi Sócrates, Aristóteles, eu não me lembro qual deles, enfim, mas não importa. Num determinado momento, perguntaram a Divaldo Franco, né? O que ele fez não é suicídio? Aí ele fala assim, não, ele cumpriu a lei e perante aos olhos de Deus não é suicídio. Não é por isso que as pessoas têm que sair se suicidando, mas existem sempre dois pesos e duas medidas. Existem sempre a lei da ação e da reação. Existe sempre a cada um segundo as suas obras, e a gente tem que lembrar que tudo, absolutamente tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não adianta achar que a gente vai plantar uma coisa e vai receber outra. Sim, podemos pedir a Deus, pedimos rogar a Jesus que venha pelo mínimo da dor. Podemos rogar que passemos por provações coletivas, individualizadas, mas que venha pelo mínimo da dor. Mas, obviamente, não é uma troca, eu vou ter realmente o merecimento se eu estiver fazendo algo de bom.
Isso aos olhos de Deus, sim. Eu estou buscando auxiliar, eu estou buscando me melhorar e melhorar ao meu próximo. Então, estou fazendo, sim, um sacrifício, estou auxiliando o meu próximo. E reconciliar-te, né, com o teu inimigo ou o teu adversário e não julgar para não serem julgados, né, para a gente finalizar essa nossa preleção. Quando Jesus orienta também, vai e reconcilia-te com o teu adversário, é exatamente a mesma situação ainda do perdão. Porque quantos e quantos irmãos desencarnam, voltam para a pátria espiritual com aquela mágoa, aquele rancor no coração, por causa de um palito de dente, exemplo qualquer, por causa de uma coisa tão, tão, tão pequena. Só que pode ser pequena, talvez para mim, para aquela outra pessoa não era uma coisa pequena. Então, por isso que quando se diz aqueles que muitos sabem, muito será cobrado, a gente fica com medo dessa cobrança, achando que sejam coisas ruins. Não será. Aquele que tem um pouquinho mais de consciência, que sabe que aquela situação foi extremamente pequena e que nós temos que realmente perdoar e não julgar o outro, cabe a nós fazermos isso, e não ao outro que ainda está no aprendizado. Como que nós vamos falar para amor e perdão para aqueles irmãos de vários lugares do nosso planeta que ainda pegam em armas de fogo e não vê o outro como seu irmão e sim como seu inimigo? É muito complicado, é um momento ainda do aprendizado dele. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, pois herdarão a terra. Lembre-se que Jesus prometeu a terra. Ele não prometeu o reino dos céus para ficarmos lá em cima sem fazer nada, tocando harpa. E vamos combinar que deve ser muito chato ficar o tempo inteiro sem fazer nada. A gente fica, às vezes, 2, 3 dias, a gente já quer buscar outra coisa. Então, trabalho. Vamos trabalhar. Não importa, não é necessário 4 paredes dentro de um templo religioso. Tem vários lugares. Pode ajudar de várias maneiras, pode arrumar um grupo na sua casa, na sua região, fazer o bem sem olhar a quem, ser misericordioso, para que possamos realmente também receber a misericórdia divina. Que essa mensagem possa ter ficado gravada na mente e coração de cada um de nós. Vamos agradecendo ao plano espiritual pela intuição, pela orientação, por tudo que nos foi dado e que possa fazer o bem sem olhar a quem. Convido a todos nesse momento que se sentirem confortáveis a fecharem seus olhos mais uma vez para as vibrações finais e encerramento das atividades no dia de hoje. E assim, agradecidos que somos, agradecidos à espiritualidade que nos intui, nos orienta, nos dá a oportunidade de multiplicar os aprendizados, de multiplicar a palavra que está no Evangelho. Vamos nesse momento, vibrando por todas as moradas da casa do Pai. Moradas terrestres, moradas em outros orbes, todas as moradas que sejam amadas, protegidas e guardadas. Vamos vibrando pela nossa morada, pelo nosso planeta azul, que nos foi concedido a oportunidade de aqui estarmos para o aprendizado, para nos melhorarmos, para fazer o bem e sermos úteis. Vamos vibrando para todos aqueles países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, sejam eles de que tipo for, por fome, por tirania, por posse, por poder, por todos os tipos de conflitos que se encontram no nosso mundo ainda, que está em transformação. Que esses irmãos possam receber o bálsamo consolador do Mestre Jesus em seus corações. Vamos vibrando amorosamente pelo nosso querido e amado Brasil, pela pátria do Evangelho, coração do mundo. Que deste local, desta pátria, do povo brasileiro, possam sair energias de amor e de luz, de vibração para todos os governantes do Brasil e de todos os demais países, todos aqueles que buscam a paz, todos aqueles que buscam a união entre os homens, todos aqueles que buscam uma melhoria e que olham para o nosso planeta, para a nossa casa azul,
de uma maneira amorosa, gentil, misericordiosa. Vamos vibrando para que haja paz. Vamos vibrando para todos aqueles que se encontram nas linhas de frente de hospitais, de casas de repouso, de asilos, de creches, de todos os lugares que auxiliam o próximo. Vamos vibrando para fortalecer esses irmãos para que continuem no seu trabalho de amor e de luz. Vibremos também por todos os doentes do corpo e da alma. Não importa onde estiverem, nos seus lares, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, vibremos para que o amor e a luz do Mestre Jesus leve a cura do que pode ser mudado e a aceitação daquilo que não pode ser mudado. Vibremos pelos encarcerados, pelos decaídos, pelos viciados, pelos manicômios. Vibremos pelos que se encontram nas ruas, sem um lar, sem um abrigo. Vibremos por todos aqueles disponíveis para o trabalho, para o mercado de trabalho. Vibremos pelos nossos parentes, amigos, vizinhos. Vibremos pelo nosso local de trabalho material, espiritual. Vibremos por todas as crenças, filosofias e religiões. Deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde for mais necessário. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos no dia de hoje elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga. Que assim seja, com a graça de Deus. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe. Tenham uma excelente semana. E a Casa Semi, aqui, está de portas abertas online e virtualmente para vocês. Procurem nas redes sociais e busquem também se melhorar, buscar no Evangelho de Jesus. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até mais.